Essa questão que nós vamos resolver, a próxima questão, é uma questão discursiva. Uma questão simples de ser resolvida, né? Uma questão típica da FRN, interessante, por sinal, uma questão muito interessante, questão didática. Essas questões discursivas, você tem que ter cuidado, porque às vezes o aluno, ele até sabe a resposta, só que às vezes não sabe responder. Então eu dei uma sugestão de resposta aqui, nós demos uma sugestão de resposta aqui, e você vai, se você acompanhar esse raciocínio aí, vai ficar simples, em qualquer outra questão discursiva, e cair sobre espelhos esféricos lá, você vai ver que a tarefa vai ser uma tarefa simples. Então olhando aqui para a tela, essa questão aí que eu coloquei, questão 1, não é a primeira questão não, mas a primeira questão discursiva. Essa de 2002 fala da Bela Afrodite. A Bela Afrodite adora maquiar-se, entretanto não está satisfeita com o espelho plano que há em seu quarto, pois gostaria de se ver bem maior para poder maquiar-se mais adequadamente. Com essa ideia, ela procurou você, que é um fabricante de espelhos, e encomendou um espelho em que pudesse ver-se com o triplo do tamanho da imagem do espelho plano. Para as finalidades pretendidas pela jovem, termina aí a letra A. Antes de ler a letra A, pessoal, é típico da FRN vir um quadrinho assim, abaixo da questão, com algumas informações. Não despreze essas informações. Essas informações, elas são importantes, elas vão dar um norte aí para você responder a sua questão. Vamos primeiro ler essas informações. Ele fala o seguinte, a primeira informação diz, número 1, a equação dos pontos conjugados para os espelhos esféricos côncavo ou convexo é dado por isso daí. Está aí a equação dos pontos conjugados. Aí ele fala quem é P', fala quem é P, F e R. São respectivamente a distância da imagem, a distância do objeto, a distância focal e o raio de curvatura. E na informação número 2, ele fala do aumento linear transversal, representado pela letra M. Então, aumento linear transversal, menos P' sobre P, menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Vamos à alternativa. A alternativa diz o seguinte, determine se o espelho deve ser côncavo ou convexo, bem como onde Afrodite deve se posicionar em relação ao vértice V, ao foco F e ao centro C do espelho. Faça um diagrama representando a formação da imagem conforme o desejo de Afrodite. Veja bem, se concentre agora na alternativa e veja que nessa alternativa ele fez 3 perguntas a você. Responda o que ele perguntar. Se perguntar 4 coisas, responda as 4 coisas. Determine se o espelho deve ser côncavo ou convexo. Ficou simples. Se a imagem tem que ser o triplo do tamanho do objeto, então a imagem é maior do que o objeto, o espelho só pode ser um espelho côncavo. Então o espelho é côncavo. A letra A fez outra pergunta. Qual é a posição em que deve estar Afrodite em relação ao espelho? Então, Afrodite deve estar além do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco, ou entre o foco e o vértice? Veja bem, o espelho côncavo, ele pode aumentar a imagem. Ele aumenta a imagem em 2 situações. Quando o objeto está entre o centro e o foco, só que quando ele aumenta a imagem, ele deixa a imagem invertida, e ele aumenta a imagem também quando o objeto está entre o foco e o vértice. Nessa situação, ele deixa a imagem maior e direita. Ora, se uma jovem, a Bela Afrodite, ela quer maquiar-se, ela não gostaria que sua imagem estivesse invertida, ou seja, de cabeça para baixo em relação a ela. Então, a posição em que deve estar a Afrodite deve ser entre o foco e o vértice. Então, você já respondeu 2 perguntas que ele fez na letra A. O espelho deve ser côncavo ou convexo? O espelho deve ser côncavo. Ela deve se posicionar entre o foco e o vértice. E ele pediu também para fazer um diagrama representando a formação dessa imagem. Então, olha, está aqui a resolução da letra A, o espelho deve ser côncavo e a Afrodite deve se posicionar entre o foco principal e o vértice do espelho. E além disso, na letra A ainda a continuação da letra A, veja que eu repeti aqui, olha, que eu escrevi no slide anterior, eu repeti isso daqui, só que agora eu vou fazer o diagrama. Isso tudo aqui é a resposta da letra A. Então, fazendo o diagrama, representando aí o objeto e a imagem, eu vou desenhar o foco, o vértice, o centro de curvatura, vou colocar Afrodite. Eu pensei que eu precisava, professor, eu pensei que eu precisava desenhar uma mulherzinha. Você não precisa desenhar uma mulherzinha. Você nem conhece a Afrodite, não sabe como é o rosto dela. Desenha uma seta e fala que é Afrodite. E agora desenha os raios. Raio que chega paralelo
volta pelo foco principal, chega pelo vértice, volta simetricamente. Olha aí onde vai estar a imagem, uma imagem virtual, direita e maior. E aí, professor? Ok, vestibulando. Então, como você já imaginava, para cá, a imagem tinha que se formar onde? Atrás do espelho, tá? Até porque a pessoa quer se maquiar, então a imagem vai formar atrás do espelho. Vai formar atrás do espelho, o espelho côncavo, como ele queria que aumentasse essa imagem 3 vezes, o ganho e o aumento vai ser igual a 3, matematicamente, nós vamos entrar nesse ponto agora, tá certo? E vocês viram que os 2 raios que bateram não iam se encontrar, então a imagem não ia, se eles não iam se encontrar na frente do espelho, a imagem não poderia se formar na frente do espelho, mas o seu prolongamento, como foi feito aí, foi que se encontrou. Então, se os prolongamentos é que se encontra, é porque a imagem é virtual. Se fosse os próprios raios refletidos que se encontrasse, aí a imagem seria real, ok? Então, vamos lá. Então, veja bem, pessoal, olhando aqui para a tela, o que nós percebemos? Está aí a nossa resposta da letra A e vamos à perguntinha da letra B. Aí. Calcule o raio de curvatura do espelho plano do espelho, considerando a informação de que a Afrodite costuma ficar a 50 centímetros do referido espelho. Veja bem, aqui uma questãozinha que envolve matemática dos espelhos esféricos, estudo analítico dos espelhos esféricos. Ah, professor, é aquela situação em que a gente tem que saber se a distância ela vai ser com sinal positivo, vai ser com sinal negativo. Calma, tenha calma, que nós vamos dar um aparato teórico aqui para você ficar tranquilo e fazer sua prova, muita tranquilidade, sem nenhum problema. Mas vamos ver a resposta aqui, pessoal, antes da letra B. Calcule o raio de curvatura. Então, concentre-se na pergunta. Ele quer o raio de curvatura. Então, responda para o examinador o que ele quer, considerando a informação de que a Afrodite costuma ficar a 50 centímetros do referido espelho. Veja bem, ele pediu o raio de curvatura e deu uma informação para você. Ele disse, olha, a Afrodite em relação ao espelho, 50 centímetros. Ele disse, use, por favor, se você precisar, a distância do objeto ao espelho. Então, para resolver essa questão aqui, a resolução da letra B, eu vou partir da seguinte situação. De acordo com a equação dos pontos conjugados, equação de Gauss, temos, está aqui a equação de Gauss, foi dado na própria questão. Então, desses dados aí, a única coisa que ele forneceu a você foi a distância do objeto ao espelho, que é exatamente 50 centímetros. Então, só fiz substituir aí. Agora você quer o raio de curvatura, só que você tem uma equação e 2 incógnitas. Isso é um problema. Mas veja bem que eu fui responder exatamente o que ele pediu. Ele pediu o raio, então eu fui direto para o raio. Mas está faltando aí a distância da imagem. Sim, mas vamos chamar essa equaçãozinha aqui, esse resultado, vamos chamar de equação 1, tudo bem? Aí veja bem, do aumento linear transversal, que também foi dado na questão. Só que o aluno deveria estar ligado também que o aumento linear transversal, que é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, é igual a menos P' sobre P, que é a distância da imagem ao espelho sobre a distância do objeto ao espelho. Na própria questão foi dito que ela quer um espelho que forneça uma imagem que tem o triplo do tamanho do objeto. Então, no lugar de I aqui, ó, eu vou botar 3O. Veja bem, eu posso simplificar esses Os. Simplifiquei os Os. Ficaria com isso daqui, ó. Simplifiquei o tamanho do objeto, então eu fiquei com 3 menos P' sobre 50. Vamos isolar aqui, pessoal, P'. Agora sim. Agora eu tenho uma distância da imagem aí. Ei, vamos, a distância da imagem é negativa. Que história é essa? Tinha que ser negativa, meu filho. Por que tinha que ser negativa? Porque a imagem é virtual. Então, pelo referencial de Gauss, nós sabemos que quando a imagem é virtual, a distância realmente tem que ser negativa. Então está correto. Até aí tudo bem. E outra coisa, viu, professor Vanvan? Lembrando aí para vocês, vestibulando, a gente estava para cá, a gente estava ali com o Vanvan sentado ali, olhando esses slides, preparando essas coisas, e a gente lembrava lá que o que você está procurando, o raio nesse caso, depois o P', né? Porque você tinha o raio e P' tinha 2 incógnitas, você precisava de uma segunda equação e o professor botou a segunda equação. Mas o que a gente está procurando, a gente não se preocupa com o sinal. O sinal aparece automático. Se P' fosse positivo, aparece positivo. Se P' for negativo, como foi nesse caso, ele aparece negativo. Então o sinal, eu não me preocupo com o sinal do que eu estou procurando. Por exemplo, meu raio vai ser positivo ou negativo?
Tá? Então não se preocupe, a gente já sabe que é espelho côncavo, a gente já sabe que o sinal do raio da teoria, mas a gente não se preocupa porque automaticamente o que eu estou procurando, eu não me preocupo, o sinal vai aparecer com a matemática, ok? Professor Vanvan? Então, olhando aqui para a tela, nós encontramos, olha a felicidade, eu fico imaginando a felicidade do aluno quando ele chega a esse resultado. Eu estou conseguindo encontrar, ele vai feliz, o Luiz. Ele vai feliz e vai para o sucesso, Mas veja bem, você encontrou Pelinha, que é o raio, ele vai ficar emocionado. Parece que eu estou vendo ele emocionado uma hora dessa. Eu encontrei Pelinha, é só substituir naquela equaçãozinha. Exatamente, é só substituir. Então você fala isso aí para o examinador, vai organizando assim, fica bonitinho. Ele gosta de corrigir quando está bem organizadinho assim. Então, substituindo esse resultado em um, teremos o valor do raio de curvatura. Então, meu amigo, ficou muito simples. Porque agora é só você tirar o mínimo, essa continha você sabe fazer muito bem, né? O mínimo é 150. Fazendo essas continhas, você vai ver que vai poder simplificar o 2, fazendo mesmo pelos extremos aí ficou tarefa muito simples. O raio de curvatura, 150 centímetros, bom, foi positivo. Fiquei feliz, olha para cá, fiquei feliz. Encontrei o raio de curvatura positivo. O aluno que está preparado, o que é que ele diz? O raio de curvatura realmente deveria ser positivo, porque eu estou falando aqui de um espelho côncavo, e quando o espelho é côncavo, o raio de curvatura é positivo. Não é isso mesmo, meu amigo? Ok, e lembrando que no caso do convexo, o raio e o foco vai ser o quê? Negativo. E quando o Vanvan ajeita aí o slidezinho, ele foi até na frente aí, você nem pegar ele se abaixando, tá certo? Nós vamos aqui comentar para vocês essa parte aí, como eu disse, do sinal, do raio. Então a gente já sabia que o raio era positivo, porque é um espelho côncavo. Quem estudou já sabia que Pelinha, a distância da imagem ao espelho, a imagem foi maior e aparecer atrás do espelho seria negativo. Mas como eles eram dados que eu estava procurando, eu não me preocupo com o sinal e automaticamente o sinal vem. Agora, no que ele der, aí você tem que, antes de substituir na equação, você tem que botar se o sinal é mais ou se o sinal é menos, tá certo? Como o aumento que ele deu lá, que foi 3, tá? O aumento era igual a 3, ia ser mais 3 ou menos 3, então você tem que olhar essa parte aí do aumento, se vai ser positivo ou negativo, como a distância que ela deu da menina ao espelho, 50 centímetros, então eu tive que botar lá, se ela para se maquiar estava 50 centímetros, como foi um dado do problema, eu tive que botar lá mais 50, ok? Então essas coisas é importante você botar o sinal no que foi dado, mas no que você vai encontrar no pelinho do raio, não se preocupe, porque o sinal vem das equações depois das contas, ok, professor? Ok, para cá, por favor. Veja bem, pessoal. Nós vamos falar aqui da matemática dos espelhos esféricos, estudo analítico dos espelhos esféricos, como queira chamar. Veja bem, esse assunto às vezes assusta alguns alunos, mas é um assunto simples. Ele só quer atenção. Se você ficar atento, eu tenho certeza que você vai dormir feliz hoje. Quando acordar amanhã vai lembrar de mim e do professor Luiz. Eu estou lembrando aí dos espelhos esféricos. Vai ouvir a voz da gente. Acorda para estudar espelhos esféricos. Acordar só para resolver questão, porque depois desses slides aqui, meu amigo, você vai ficar preparado aí para resolver questões envolvendo matemática dos espelhos esféricos.